O Conselho Nacional de Justiça verificou uma situação realmente complicada, que é a ocorrência de tortura e de privações ao atendimento de necessidades básicas em alguns dos presídios aqui do estado de Goiás. Quem vai trazer mais detalhes ao vivo agora é a nossa reportagem com Alexandre Paes. Alexandre, boa tarde. Oi, Jordeval, uma boa tarde para você, todos que nos assistem agora pelo TJ Goiás. Pois é, essa situação que foi relatada aí é de um documento elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça e que fez a visitação, percorreu pelo menos 8 cidades goianas e quase 19 presídios, o que representa um total de 20% dos presídios que temos em Goiânia e ali na região do entorno do Distrito Federal. Durante essa visitação, no documento foi abordado isso e em conversa com os próprios presos, o CNJ conseguiu identificar alguns sinais de tortura, além da superlotação, que é algo que até hoje se fala muito, não acaba, dentro dos presídios aqui do estado de Goiás. Por isso que sobre esse assunto nós convidamos e vamos conversar ao vivo com o Gilles Gomes, ele é advogado criminalista e ex-conselheiro penitenciário da OAB Goiás. E a gente começa, Gilles, perguntando que, conforme apontou o relatório, então, essa questão da superlotação, a gente sempre bate na mesma tecla, mas hoje em Goiás, qual que é a atual situação de superlotação dos presídios do estado? Boa tarde. Boa tarde, Jordeval, boa tarde a toda a comunidade goianiense do estado de Goiás. Primeiro dizer que esse relatório que foi produzido pelo CNJ na sua última inspeção, a maior inspeção já realizada, só foi possível com a atuação do Comitê de Combate à Tortura, por meio da Defensoria Pública e, sobretudo, da OAB Goiás, que tinha na sua presidência um integrante, um advogado. A situação, de fato, é preocupante, sobretudo porque depois da pandemia, o acesso às unidades prisionais que se dava primeiramente através de advogados e através de familiares, ele foi reduzido. Em unidades estaduais, que são as chamadas unidades de segurança máxima, advogados sequer têm acesso aos seus clientes, ou seja, não conseguem ver como eles estão na prática, o que acaba prejudicando um princípio que é fundamental em qualquer unidade prisional no país, que é o do controle social. Então, sim, as denúncias elas devem ser averiguadas. Nós temos relatos, sim, de que meios de maus tratos têm sido praticados contra os presos, mas também é bom fazer justiça no sentido de que a Polícia Penal tem avançado em outros temas relacionados às unidades prisionais. Esse, pelo jeito, parece ser um nó e esse nó tem que ser desatado. E é justamente isso que a gente tem que abordar, porque a gente sabe que as pessoas que estão dentro dos sistemas prisionais, elas estão cumprindo algum tipo de medida que impede que elas andem livremente, Então, elas estão pagando algum tipo de pena instituída pela própria justiça brasileira. No entanto, assim como elas estão privadas de liberdade, também são seres humanos. Então, não pode estar acontecendo esse tipo de situação, como relatado, torturas, às vezes os choques elétricos, o uso empregado do spray de pimenta, e às vezes também a tortura psicológica, que é pouco falada, mas também acontece muito nessas situações, doutor? Ao Estado não é dado praticar crimes. Eu acho que isso é importante que a gente comece a mudar essa cultura de que bandido bom é bandido morto. Não, bandido bom, ou melhor, infrator da lei penal bom é aquele que está sentenciado de forma adequada, correta, com uma sentença justa, está cumprindo pena em condições em que possa mais tarde sair, até porque há uma expressão que é bom dizer e que um amigo meu que é policial sempre fala: hoje o chamado bandido está contido, amanhã ele está contigo, ou seja, nós precisamos tratar as pessoas em privação de liberdade no estado de Goiás de forma humana. Prender alguém não é vingar-se do crime que ele eventualmente praticou e também não é defender o crime. Eu acho que isso é importante se dizer. E o que falta para a gente conseguir melhorar e adequar o sistema prisional? A gente fala também de medidas a longo prazo, considerando o atual cenário de superlotação e também do número grande de pessoas presas e que, infelizmente, a criminalidade tem aumentado em nível nacional. No estado de Goiás isso reduziu. Mesmo assim, as cadeias estão cheias. São tantas ações que devem ser empreendidas para que a gente tenha uma situação de aprisionamento, como determina a Lei de Execução Penal, que no seu artigo 1º vai dizer que o objetivo da execução penal é executar o que foi fixado na sentença, mas, sobretudo, proporcionar condições para que a pessoa, tempos depois, volte à sociedade. Mas, para citar apenas duas delas, a primeira, sem dúvida, é revogar
qualquer norma, qualquer diretiva da Polícia Penal que impeça que advogados tenham contato com os seus clientes, porque o advogado, ele é por excelência um agente de controle social. E se o advogado pode ver como está o cliente, nós entendemos que haverá um receio de impingir, praticar tortura contra as pessoas presas. E a segunda, sem sombra de dúvidas, é fortalecer os órgãos que atuam na execução penal. O principal deles é o Conselho Penitenciário, sem dúvida. Por quê? Porque é um conselho composto por integrantes da comunidade e que podem estar perto da execução penal e, com isso, auxiliar e exercer um controle mais efetivo sobre os agentes públicos que têm como atribuição acompanhar, monitorar e regular a atuação nas unidades prisionais. Para finalizar, eu acho que é importante, quando a gente fala de tortura, a gente não fala mais de agressão física só, mas a gente fala do castigo que não aconteceu, mas o preso é castigado por isso, é punido por isso, ou seja, precisamos entender que o cenário de tortura não é mais o mesmo de 20, 30 anos atrás. O controle social tem que acompanhar essas novas formas de tortura. Doutor Gili, muitíssimo obrigado pela participação aqui no TJ Goiás. E voltando com você, Jorge Devar, é importante até ressaltar que, segundo o relatório, apenas 3 desses presídios que constam em todos os dados do CNJ que não têm uma superlotação. Os demais todos estão superlotados em Goiás. Eu volto com você no estúdio.